Com a partida de Fumika, o mundo volta ao que era antes. A névoa se dissipa e os ponteiros do antigo relógio começam a se mover. Agora, se ouvem novamente os ruídos das ondas e o grasnar dos gatos do mar. Tibi, próximo à porta, volta para a poltrona, ao lado do relógio. Taidi toca o próprio rosto e percebe que está seco. Apesar de ter chorado muito, não há vestígios de lágrimas. Terá sido um sonho? Por vezes sonhamos acordados. Talvez ele tenha tido um sonho que desejava muito tornar realidade. De todo modo, foi bom. Ainda que não tenha sido real, ele pôde ver Fumika. No assento à sua frente está a porção extra de sanduíche de omelete e sopa. A refeição afetiva de Fumika, intocada e fria. Kai reaparece e coloca sobre a mesa uma xícara de chá. Chá verde para depois da refeição, anuncia, curvando a cabeça. Ele está prestes a voltar para a cozinha quando Taidi revela. Consegui falar com Fumika. Isso é ótimo, assente Kai. Ele não parece surpreso. Afinal de contas, ali é um restaurante onde milagres acontecem. Posso perguntar uma coisa? Pede Taidi. Claro, fique à vontade. Taidi pensa em indagar por que os mortos aparecem, mas suspeita que Kai apenas responderá, não sei. Além disso, agora já não é tão importante buscar explicações. Ele se encontrou com Fumika, e isso bastava. Prefere fazer outra pergunta. Qual a diferença entre os dois sanduíches? Ele ainda está cismado com isso. Os pratos pareciam idênticos, mas não eram. Tanto que Fumika não apareceu depois de ele ter comido o primeiro sanduíche. Sem nenhum sinal de arrogância, Kai responde. O pão era outro. O pão? Sim. O primeiro pão foi feito com farinha de trigo, enquanto o segundo era sem glúten. Era um pão de farinha de arroz. Taidi conhece a expressão sem glúten. Em lojas de conveniência e supermercados, há produtos com essa indicação nas embalagens. Alergia a trigo, sensibilidade ao glúten. Alguns de seus parentes e colegas de turma sofrem com isso. Ele também já ouviu falar dessa condição na TV e na internet. Em algumas pessoas, a farinha de trigo provoca dor de cabeça, diarreia, vômito, coceira na pele, entre outros sintomas. Por isso, costuma-se usar a farinha de arroz como alternativa. O sanduíche de Fumika Nakasato foi feito com pão de farinha de arroz, afirma Kai. Mas como você sabe disso? Nem o próprio Taidi, que provou o sanduíche de Fumika no parque, sabia que tinha sido feito com farinha de arroz. Porque a senhora Nikki me contou. Kotoko sabia do que o pão era feito? Pergunta Taidi, achando estranho. Será que Fumika e Kotoko se conheciam? Não, a senhora Nikki não sabia, eu acho. Então como? Os biscoitos. Como? Ela me falou sobre os biscoitos. Ah, então talvez... Sim, isso mesmo. Taidi se lembra de ter se sentido rejeitado quando Fumika recusou seu biscoito no parque. Pelo visto, não tinha nada a ver com ele. Ela não podia comer o biscoito porque era feito de farinha de trigo, explica Kai. Naquele dia, Taidi tinha saído correndo do parque sem nem ao menos ouvir o que Fumika tinha a dizer. E depois, ainda falou mal dela. O culpado sempre foi ele, por ter se precipitado e magoado Fumika. Claro que estou apenas supondo, esclarece Kai. Pode muito bem não ter sido nada disso. Então era por isso que ele tinha servido um pão com farinha de trigo inicialmente. Mas como Fumika não apareceu, ele compreendeu que deveria ter usado farinha de arroz.
Agora tudo fazia sentido para Taiji. Se ele tivesse se mantido tão calmo quanto Kai, não teria partido o coração de Fumika. Por favor, fique à vontade para tomar seu chá. Kai faz uma reverência antes de voltar para a cozinha. Taiji abaixa a cabeça e morde o lábio. Ouve o miado de Tibi, mas não consegue olhar em sua direção. A única coisa que lhe vem à mente é Fumika. Memórias se perdem, mas ele jamais se esquecerá dela. Mesmo nos últimos momentos de vida, ele com certeza se lembrará de Fumika. Porque ela é seu primeiro amor. E o primeiro amor é inesquecível. Receita especial do Chibineco. Sanduíche de omelete feito no micro-ondas. Ingredientes. Serve uma pessoa. 2 ovos, 1 colher de sopa de maionese, 1 colher de sopa de shirodashi, 1 colher de chá de água, 2 fatias de pão de forma. Modo de preparo. 1. Num recipiente, misture bem a maionese, o shirodashi e a água. 2. Em outro recipiente, bata bem os ovos. 3. Misture os ovos batidos aos demais ingredientes numa tigela pequena própria para micro-ondas. 4. Envolva a tigela em filme de PVC e leve ao micro-ondas por 1 minuto. Depois, continue aquecendo de 30 em 30 segundos, até que se forme uma massa fofa. 5. Toste as fatias de pão até o ponto desejado e insira entre elas a grossa camada de omelete. Dica: se desejar, passe manteiga ou mostarda no pão tostado para deixá-lo ainda mais saboroso. Glossário. Shirodashi é um tipo de caldo japonês concentrado, feito principalmente de dashi, caldo base de peixe e alga kombu, molho de soja branco e mirim. É usado como base para sopas, molhos e ensopados, proporcionando um sabor umami suave e levemente adocicado. De cor clara, acrescenta sabor aos pratos sem alterar sua coloração.